Salve galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês Loteca concurso de número 1135. Antes de mais nada, vamos mostrar como que foi os bilhetes dos concursos anteriores 1133 e 1134. Bem, no concurso 1133 fiz 4 pontos. Teve muitos resultados incríveis. Para vocês terem uma ideia, o Corinthians perdeu para o Vasco depois de 21 partidas. O Flamengo perdeu para o Fortaleza no Maracanã. E o Atlético Paranaense perdeu lá na Arena da Baixada para o Bahia. Então são resultados que fazia tempo que não acontecia e dessa vez aconteceu. Já o concurso 1134 ainda não aconteceu. Chega de enrolação e bora para análise dos jogos do concurso 1135 da Loteca. No jogo 1 pelo Brasileirão teremos Botafogo versus Palmeiras. Botafogo é o líder, Palmeiras segundo lugar. Nesse jogo tudo pode acontecer. Jogo de 6 pontos, vale a liderança do Campeonato Brasileiro. E ano passado a gente já viu esse filme. O Botafogo pipocou, era líder, vários pontos na frente, e a gente sabe que acabou perdendo o título justamente para o Palmeiras. E um dos jogos marcantes foi aquela partida onde o Botafogo estava vencendo o primeiro tempo, a própria equipe do Palmeiras por 3-0, e no segundo tempo acabou tomando a virada e perdeu o jogo por 4-3. Por falar nisso, a gente tem o Botafogo como mandante muito forte. 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mas por outro lado a gente tem o Palmeiras como visitante também muito forte. Em 7 jogos são 4 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Então aqui, de fato, tudo pode acontecer. Para garantir um ponto, eu vou de triplo. Então vai ficar coluna 1 Botafogo. Coluna do meio empate. E também coluna 2 Palmeiras. Esse é o nosso triplo do concurso 1135 da Loteca. No jogo 2, teremos Juventude versus Atlético Mineiro. Juventude 13º lugar, Atlético Mineiro 10ª posição. O Juventude como mandante faz uma campanha boa. 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. Porém, nesse jogo tem uma pegadinha. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 jogos entre eles no histórico dos confrontos, nesse período são 9 vitórias do Atlético Mineiro e apenas 1 vitória do Juventude. Devido a essa freguesia, eu vou de coluna 2 Atlético Mineiro. No jogo 3, teremos Corinthians versus Criciúma. Corinthians 17ª posição, Criciúma 14º lugar. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Corinthians, os números chegam a ser um deboche. São 9 partidas, 6 vitórias do Corinthians e 3 empates. O Corinthians nunca perdeu para o Criciúma jogando em seus domínios. Devido a isso, meu palpite é coluna 1, Corinthians, que pode dar a volta por cima, já que deve ser a estreia do treinador Ramon Dias. No jogo 4, pela Sul-Americana, teremos Rosário Central versus Internacional.
Bem, o que eu vou dizer sobre o confronto, se fosse, no caso, duas partidas, como de fato é. Acho que o Inter é favorito a avançar para a próxima fase. Mas o primeiro jogo é lá na Argentina. O Inter deve jogar pelo empate por ter uma equipe superior. Esse duplo fechado no Inter tem valor, mas no caso aqui, meu palpite será empate coluna do meio, já que as equipes brasileiras geralmente costumam jogar pelo empate o jogo de ida para decidir aqui no Brasil a sua classificação. E provavelmente aqui no Beira-Rio o Inter deve vencer essa. Bem, no jogo 5 pelo Brasileirão teremos Atlético Goianiense versus Vasco da Gama. O Atlético Goianiense está na 19ª posição, o Vasco em 11º lugar. Aqui tudo pode acontecer pela ruindade das duas equipes. Para você ter uma ideia, o Atlético Goianiense como mandante ainda não venceu. 7 jogos, 2 empates e 5 derrotas. Já o Vasco como visitante, em 7 jogos tem apenas uma vitória e 6 derrotas. Mas aqui provavelmente é a estreia do treinador Wagner Mancini jogando em seus domínios lá no Antônio Ascioli. Então acho que o Atlético Goianiense tem que fazer de tudo para vencer essa. E por isso meu palpite é coluna 1, Atlético Goianiense. No jogo 6 teremos São Paulo versus Grêmio. São Paulo 5º lugar, Grêmio 18ª posição. O Grêmio como visitante em 6 jogos, 1 empate e 5 derrotas. Devido a isso, meu palpite é coluna 1, São Paulo. No jogo 7 pela Série B teremos CRB versus Botafogo de Ribeirão Preto. CRB 17ª posição, Botafogo 14º lugar. CRB como mandante ainda não perdeu, 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. E no histórico dos confrontos, jogando em Maceió, em 4 partidas são 3 vitórias do CRB e 1 empate. O CRB que nunca perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto jogando em seus domínios. Devido a isso, meu palpite é coluna 1, CRB. No jogo 8, teremos Operário do Paraná versus Goiás. Operário, 8º lugar, Goiás, 9ª posição. Devido à tabela de classificação das duas equipes, acredito que será uma partida extremamente equilibrada. Devido a isso, meu palpite é empate coluna do meio. No jogo 9, pela Sul-Americana, teremos Barcelona do Equador versus Bragantino. Aqui, nos 2 jogos, acredito que o Bragantino seja favorito a conseguir a classificação. Porém, são equipes do mesmo nível. E, para mim, o mando de campo deve fazer a diferença. Então, aqui, o duplo fechado no Barcelona do Equador tem valor, mas nesse caso eu vou de empate coluna do meio. No jogo 10, pela Série A, teremos Fortaleza versus Vitória. Fortaleza 7ª posição, Vitória 15º lugar. Fortaleza como mandante ainda não perdeu, 8 jogos, 5 vitórias e 3 empates. E o Vitória faz uma campanha ruim, jogando como visitante. Em 7 jogos, apenas uma vitória, 2 empates e 4 derrotas. Devido a isso, meu palpite é coluna 1, Fortaleza. No jogo 11, pela Sul-Americana, teremos Palestino versus Cuiabá. E aqui eu vejo o confronto bastante equilibrado, um leve favoritismo para o Palestino passar de fase, mas para esse primeiro jogo meu palpite será empate coluna do meio. Essa equipe do Cuiabá é imprevisível
não duvido nada do Cuiabá arrancar o empate fora de casa e perder a vaga aqui no Brasil, seja nos pênaltis ou até mesmo no tempo normal. Já no jogo 12, teremos pela Série B Vila Nova versus Santos. O Vila Nova em terceiro lugar, o Santos é o líder. O Vila Nova é muito forte jogando como mandante em 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate. Devido a isso, meu palpite é coluna 1 Vila Nova, mesmo sabendo que a equipe do Santos é um pouquinho superior se a gente for considerar o papel, o elenco e a estrutura que o Santos tem, né, para buscar esse acesso para a Série A. No jogo 13, teremos Novo Horizontino versus Chapecoense. Novo Horizontino, 7º lugar. Chapecoense, 13ª posição. Aqui meu palpite é coluna 1, Novo Horizontino. Mas por ser jogo 13, pode pintar uma zebra. Então um duplo fechado na Chapecoense pode ser interessante. No jogo 14, pela Sul-Americana, teremos Cerro Porteño versus Atlético Paranaense. Aqui no confronto dos dois jogos, acredito que o Atlético Paranaense seja favorito. Porém, para esse primeiro jogo, deve jogar pelo empate. E aqui o valor está no duplo fechado no Cerro Porteño, tá, galera? Mas aqui meu palpite será empate, coluna do meio. Desde já, quero desejar uma boa sorte a todos nesse concurso 1135 da Loteca e vamos em busca dos 14 pontos para faturar o prêmio máximo. Então, se você gostou da análise de cada jogo e também dos meus palpites, já deixa o dedo no like para fortalecer o canal. Se por acaso não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. E esse foi mais um vídeo de Loteca 2024. Por hoje é só, é isso aí, galera. Valeu, é nóis!